Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, nossa série Ensinos de Jesus. Hoje, com um tema muito especial. Esse tema é o que Jesus ensinou sobre a santificação. Pegue a sua lição, vamos juntos fazer esse estudo e aprendemos da Palavra de Deus. Quando nós olhamos para o ouro, você sabe que o ouro bonito que tem nas alianças, que tem em joias, ele não é brilhante assim. Ele é uma pedra bruta. Ele é uma pedra não preparada. Quando os garimpeiros extraem o ouro, não tem praticamente nenhuma aparência brilhosa. Mas o que faz o ouro ficar tão reluzente, tão bonito? É quando o ouro passa pelo fogo. Quando ele passa pelo que é chamado refino. E no refino, este ouro fica brilhando, fica bonito e se torna o que nós sabemos o material mais valioso, a pedra, o metal, né, mais valioso que nós temos na terra. Deus quer transformar você também. Talvez eu estou falando para alguém aqui que é uma pedra bruta, alguém cheio de defeitos, alguém cheio de problemas. Deus não quer que você permaneça igual. O plano de Deus é que você seja transformado, é que você possa brilhar, é que você possa alcançar outras pessoas com o brilho de Jesus na sua vida. Você já deve ter visto muitas pessoas que você admira, pessoas que conseguiram grandes feitos com o poder de Deus. Deus quer fazer isso na sua vida também. Essa obra se chama a obra da santificação. E vamos nos aprofundar nesse estudo. Abra o seu guia e vamos ler a primeira pergunta que diz assim: que oração fez Jesus pelos seus discípulos? João 17 diz assim: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Jesus fez uma oração. Na oração que Jesus fez, ele falou assim: santifica-os. Em outras palavras, eu quero torná-los santos através da palavra. É por isso que você está nesse estudo. Porque quanto mais você estuda a palavra, mais santo você fica, mais perto da vontade de Deus. Então, quer ser santo, quer se ser santificado, estude a palavra de Deus. Que coisa muito bonita, né? 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amodeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O objetivo de Deus não é que você fique no pecado para sempre. Não é você ficar sofrendo emocionalmente na sua família, com os seus filhos, você viver naquele ambiente pesado. Deus quer uma transformação. Ele diz: você precisa ser santo, como eu sou santo. Nós olhamos a história de grandes santos da Bíblia, né? Você conhece Pedro, que é conhecido até como São Pedro, né? Nós temos Paulo, e conhecido como São Paulo, e até a cidade brasileira, a maior cidade brasileira, São Paulo. Mas lembre-se de uma coisa: Pedro não era santo e nem Paulo era santo. Eles eram pecadores. Pedro, ele tinha um temperamento forte. Pedro, ele era impulsivo, ele era briguento, ele falava mais do que devia, mas Pedro foi transformado por Jesus. Paulo era um perseguidor de cristãos. O nome dele não era nem Paulo, era Saulo. Ele perseguia e ele matava cristãos. Até o dia que Saulo se encontrou com Jesus e o Saulo virou Paulo. E daquele homem perseguidor de cristãos passou agora a ser perseguido como os outros cristãos. Aquele homem que buscava matar os cristãos agora estava disposto a morrer por Cristo. Você está vendo a diferença? Essa é a obra da santificação, uma grande mudança
de temperamento, de caráter, de propósito, de valores. Cristo quer transformar o seu caráter. Cristo quer que você seja também santo. Mas vamos ver então a próxima pergunta, que diz assim: como Paulo chama os membros da igreja, a quem ele dirige as suas cartas? Romanos 1,7 e Filipenses 1,1. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Interessante, né? Paulo saudava os crentes como os santos. Pergunta para vocês: vocês acham que aqueles crentes não tinham pecado? Vocês acham que aqueles crentes não tinham problemas? Claro que tinham. Então, como é que Paulo chama eles de santos, sendo que eles tinham pecados e tinham problemas? É porque, na verdade, a palavra santo significa, em grego, separado. Ou seja, quando a pessoa é separada por Deus, a pessoa se torna santa. Não significa que é perfeita, não significa que nunca vai pecar, mas significa que foi separado por Deus. Então, vou dizer uma coisa: quando você aceita a Jesus na sua vida, você começa a ser santo, você é separado por Deus para a sua salvação. Vamos à próxima pergunta. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? 1 Tessalonicenses 4, o verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição nós sempre entendemos, né? Talvez alguém que está vendendo o corpo, alguém que está se entregando aí às coisas deste mundo, mas na verdade o sentido não é apenas esse, é muito mais amplo. Deus colocou você para viver com Ele. Deus te colocou um corpo, uma mente, para não viver em pecado. Todas as vezes que nós vivemos em pecado, nós estamos prostituindo o nosso corpo. Nós estamos vivendo longe da vontade de Deus. Então, qual que é o desejo de Deus para você? Que você não viva essa vida, que a sua vida seja transformada. Talvez eu estou falando para alguém que fala assim: pastor, mas eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos problemas, eu não acho que eu vou conseguir me livrar desses pecados, eu não acho que eu vou conseguir me livrar das drogas, do cigarro, da bebida, da vida na prostituição. Deus faz uma obra de santificação e você vai ver até o fim desse estudo que há uma grande chance para você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Continuemos aqui a próxima pergunta: quão necessária é a santificação? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você quer viver uma vida desregrada e falar assim: eu acredito em Deus, e só por dizer que acredita em Deus, você vai um dia para o céu, isso é um grande equívoco. No Brasil, 90% das pessoas são crentes. Você bate na sua vizinhança, todo mundo praticamente vai falar que crê em Deus. Mas Deus quer mais. Deus quer uma mudança de vida. Se você não passar pela santificação, Hebreus 12 diz, ninguém verá a Deus. Então essa não é uma obra opcional, é uma obra necessária na nossa vida. Vamos ver a salvação em 3 tempos. Nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado, nós temos a justificação. Está lá em Tito 3,5. O que é a justificação? Justificação era você em pecado, você nos seus problemas, e agora Cristo vai, e essa justiça que você não tem, ele coloca a justiça de Cristo sobre você. Ele diz assim: os seus pecados estão sendo perdoados. Você vai ter a vida eterna. Você não merece, mas Deus está te tornando justo. Que coisa linda, né? Amém por isso? Isso acontece no passado na sua vida. Mas aí vem o presente. 1 Coríntios 1,18 diz que a obra presente de Deus
é a obra da santificação. Então você foi salvo do pecado e agora no presente Deus começa a mudar a sua vida, a transformar a sua vida para que você comece a ficar dentro da vontade dele, para que você possa obedecer os mandamentos dele, para que você siga o exemplo dele, e isso é uma obra de santificação. E no futuro nós vamos ter a glorificação, Romanos 5:9. O que é a glorificação? Quando Jesus voltar, nós vamos ser glorificados, nos tornaremos anjos de luz, nós teremos o nosso corpo transformado, esse corpo e essa natureza pecaminosa serão excluídas e nós viveremos para sempre com o Senhor como anjos de luz. Vamos então ver aqui, olha, nessa imagem eu gosto dela porque ela consegue exemplificar bem o que eu quero dizer para você. Então você está lá no passado, em pecado, aí você toma a justiça de Cristo, você entrega a sua vida ao Senhor, você decide falar assim, Senhor meu Deus, eu quero viver contigo, eu quero entregar a minha vida. E no futuro nós vamos ver uma lição sobre o batismo, que é o símbolo da entrega da vida. Então você faz essa entrega, todos os seus pecados, todos os seus problemas são justificados em Cristo. Mas aí você começa a viver o presente. E o presente é uma vida em Cristo Jesus, uma vida de santificação, de mudança. E por fim, quando chegar o céu no futuro, você vai ser glorificado. Deixa eu fazer uma linha imaginária, uma régua. Imagine que aqui é 0, bastante pecador, e aqui é 10, santo, sem nenhum pecado no céu. Como é que está a tua vida hoje? Talvez você vai falar assim, pastor, eu estou lá no 1, no 2, estou cheio de problemas. Vou dizer uma coisa, ninguém vai chegar praticamente no 10 aqui na terra. Por mais que eu e você nos esforcemos, comecemos a nos santificar, nós vamos para o 3, para o 4, para o 5, vamos aprendendo com Deus, vamos a cada dia crescendo na graça de Deus. Vamos dizer que terminou a sua vida, você terminou no 6, no 7. Fez o máximo que você podia, buscou o Senhor, obedeceu Ele, se santificou, mas chegou no 6, 7. Com a glorificação, o Senhor completa o que terminava, porque Ele viu que você estava buscando e você estava se santificando. Mas o contrário acontece. Se a pessoa está com Deus e está no 5, no 6 e começa a regredir para o 4, 3, abandona Deus, não vai para a casa do Senhor, não estuda a Bíblia, vive de qualquer maneira de uma maneira errada, então essa pessoa vai regredindo. E para essas pessoas o Senhor não completa, porque elas no presente não tiveram a santificação. É por isso que nós vivemos não uma vida de qualquer maneira, mas nós vivemos uma vida para obedecer a Deus e para nós buscarmos sermos santos. Agora no seu guia, vamos olhar a próxima pergunta que diz assim, qual é a metáfora que Jesus usou para falar de santificação? João 15, 5 e 7. Metáfora é, você sabe, ele faz uma ilustração para que nós possamos entender. Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só a ilustração. A videira, uma uva, um cacho de uva, se está ligado à videira, tem vida. Se você tira rapidinho, em alguns dias, essa uva fica seca e ela morre. O segredo da sua vida é estar ligado em Cristo. É viver em Cristo. E aí você vai começar a dar vida e você vai começar a frutificar. Os frutos da sua vida serão percebidos. Você vai ver que vai ter uma mudança, as pessoas vão sentir. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, aqui está uma mulher de Deus, aqui está um homem de Deus. Porque isso é uma obra de transformação, mas você precisa estar ligado a Cristo. Como é que você se liga a Cristo? Estudando a Bíblia, é o que você está fazendo. E você não vai desistir desses estudos. Segundo, orando a Deus, conversando com Deus. Terceiro, indo à casa de Deus, à igreja. E logo mais nós vamos em estudos mostrar para você como você pode se ligar a essa família,
de Deus aqui na terra. Então Jesus falou, eu sou a videira, vós sois os ramos. Nós precisamos estar ligados a Jesus Cristo. Pega o seu guia aí e vamos continuar com a próxima pergunta que diz assim, de quem é a obra de santificar? Então quem que faz essa obra de santificação? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, o texto diz assim, que o vosso Deus te santifique, vos santifique em tudo. Outras palavras, entenda, não é você que faz essa obra. Não é você dizendo assim, agora eu não vou pecar mais, agora eu não vou fazer isso mais. Tem gente que não entende isso e começa a lutar contra o pecado. E aí a pessoa desiste, porque a pessoa fala, eu preciso parar de fumar. Mas aí a pessoa não consegue parar de fumar. Eu preciso parar de beber, mas eu não consigo parar de beber. Eu preciso parar com a pornografia, mas aí a pessoa não consegue parar com a pornografia. Aí a pessoa chega um momento que ela desiste. Para você não desistir, entenda uma coisa, quem vai fazer a obra da santificação é Deus. Você precisa só chegar próximo de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ir à casa de Deus. É Deus que vai fazer a obra da transformação. Quanto mais próximo de Deus você viver, mais distante do pecado você vai estar. Quanto mais longe de Deus estiver a sua vida, mais perto do pecado você vai viver. O segredo não é você lutar contra o pecado. O segredo é você viver junto com Deus. Por isso, deixe Deus santificar a sua vida. Vamos aí às últimas perguntas desse estudo, como Paulo enfatizou os cristãos de Roma a sua obrigação total para com Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo diz assim que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, um culto racional. Ou seja, nós precisamos nos apresentar a Deus e Deus quer fazer uma obra de transformação. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo. Você não pode ficar conformado com a sua vida. Você não pode ficar conformado com esse estilo de vida que o mundo coloca. Deus está clamando você que você apresente, ele fala assim, eu vou fazer uma transformação. Olha, a palavra de Deus diz assim, uma renovação da sua mente. Essa mente que está podre, essa mente que está cheia de perturbações, de pecado, de sofrimento, essa mente será renovada. Essa mente será transformada. Você fala, pastor, isso é possível? É possível a sua mente ser transformada. Deus fez com os discípulos, Deus fez com inúmeros homens da Bíblia, Ele vai fazer com você também. Próxima pergunta. Qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Segundo Pedro, capítulo 3, o verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, qual é o segredo seu? É você crescer na graça e no conhecimento. Por que você está nessa série de estudos? Porque aqui você está conhecendo mais do Senhor através da palavra. O teu segredo de vida é você buscar conhecer a palavra de Deus. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai ser transformado por Deus. Não fique brigando com os seus pecados, não fique brigando com a sua vida. Busque conhecer a Deus. Hoje eu estou aqui falando para vocês
e você pensa talvez que a vida do pastor Richard é essa vida bonita, santa e sempre foi assim. Quero dizer para vocês, meus queridos, que eu sou um pecador como você. Eu tenho minhas lutas como você. Quando eu era adolescente, jovem, cometia muitos pecados. Me senti muitas vezes frustrado, porque eu não conseguia ver mudança no meu coração. E eu achava que eu não podia ser salvo, porque eu era demasiadamente um pecador e que eu nunca venceria os meus pecados. Eu vou dizer uma coisa, até hoje eu reconheço que por mim mesmo eu não consigo vencer os meus pecados. Um dia, muito tempo atrás, eu trabalhava para um pastor, eu fui secretário dele, e ele me deu uma tarefa de eu poder digitar os sermões dele. Numa época muito antiga, porque o pastor é mais velho do que você pensa, cheguei a fazer curso de datilografia, e então eu falei assim, eu vou digitar esses sermões rapidinho, eu vou digitar e eu não vou nem ver, e vai ficar tudo pronto rápido. Esse pastor passou para mim como uns 300 sermões. No começo dos sermões, eu digitava rápido, nem prestava atenção. Depois eu fui diminuindo, e depois diminuindo, lendo o sermão e depois digitando. E até que quando eu ia lendo os sermões e estudando a Bíblia, algo foi trabalhando no meu coração. E eu fui conhecendo a Jesus e eu me converti digitando os sermões de um pastor. Que interessante, né? Deus tem maneiras diferentes de converter as pessoas. Muitos de vocês vão se converter e conhecer Jesus através dos estudos e dos sermões que você está fazendo nessa série. Eu tinha os piores pecados, torcedor fanático de futebol, nem me orgulho disso. Era apaixonado por algumas músicas do mundo que nem são modelos de nada, mas Deus transformou minha mente. As músicas do mundo hoje não fazem nenhum sabor para mim. Hoje o que eu mais gosto é a música que fala de Jesus, que fala do céu, que fala do meu relacionamento com Deus. Hoje não estou nem aí para o futebol. Se ganha, não ganha, faz muito tempo, anos que eu não vejo nenhum jogo de futebol. O meu negócio é saber sobre a salvação e o meu relacionamento com Deus. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar os seus desejos, o seu sabor. Quando você vai experimentando Jesus, Ele vai te santificando. Ele vai te deixando diferente. E é essa obra que Ele quer fazer no seu coração. Você precisa apenas aceitar, dizer, eu aceito Jesus e Senhor Jesus, faz uma obra de santificação em mim. É por isso que você vai pegar agora o seu caderninho, o seu guia e vai dizer, tomar a sua decisão. Diz assim, tomo hoje a decisão de me relacionar com Cristo diariamente, através da oração e do estudo da Bíblia. Abrirei meu coração à influência do Espírito Santo e permitirei que Ele me transforme à imagem de Cristo. Amém? Anota aí no seu guia e fala assim, eu quero tomar essa decisão. Tem um campozinho aí que você coloca um X, fala assim, eu quero que Cristo me santifique, eu quero que Ele me liberte dos meus pecados, eu quero que Ele mude minha vida. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te abençoar. E por isso eu quero fazer uma oração consagrando a sua decisão de hoje. Oremos. Nosso Pai amado, muito obrigado porque temos a salvação em Jesus Cristo. Mas hoje nós queremos dar um passo adiante. Nós queremos entregar a nossa vida e clamar que o Senhor possa fazer a obra da santificação em nós. Muitos de nós somos uma pedra bruta, mas queremos nos tornar como ouro refinado nas suas mãos. Queremos brilhar por Ti, queremos mostrar o Seu amor e a Sua graça. Por isso, ó Deus, retira o pecado, transforma a nossa mente, tira de nós os vícios, nos liberta das desgraças deste mundo e nos leve para a sua glória. Eu consagro a decisão de cada filho, cada filha que está aqui fazendo esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Jesus te ama. Logo, logo nós teremos o nosso próximo estudo. Não desista. Deus tem uma grande obra no seu coração. Um forte abraço
e até o nosso próximo estudo.